do Toque do Dia, como todas as quinta-feiras, o Senhor tem colocado em nossos corações nesse ministério do Toque do Dia. E queremos agradecer a atenção de todos, queremos agradecer aqueles que têm nos acompanhado, aqueles que têm dado atenção à palavra de Deus. E esta noite, como foi anunciado, nós vamos ter presente o missionário da Jocum, Diogo Campos Vezenic, ele que tem um ministério ali na Jocum, e ele está há um tempo aqui em Corumbá. O tema que ele sempre está procurando implantar é sobre aconselhamento, né? Na igreja, a necessidade da igreja no aconselhamento. Então, ele tem trabalhado nesse assunto e realmente há uma necessidade da igreja em aconselhamento, né? Então, temos Diogo essa noite e assim queremos pedir a atenção, né, de todos e ver o que Deus realmente quer para nós, né, que quer falar em nossos corações. O tema é sopro de vida, né, que Diogo vai estar pregando, e assim vamos chamar então Diogo e pedimos a sua preciosa atenção, tá bom? Então vou chamar Diogo, por favor, chega aqui. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né? Através desse canal, desse meio de comunicação que é a internet, né? Ainda bem que temos essa forma de nós nos comunicarmos. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que, como já foi anunciado o tema, né? É sopro de vida. Eu acho que é algo bem significante hoje para os nossos dias, né? Que estamos vivendo, esse sopro que precisamos tanto para a nossa vida física, para o nosso corpo, quanto para o nosso espírito e para a nossa alma também, né? Então eu começo fazendo algumas perguntas, né? Você já se encontrou em uma situação totalmente desanimadora, onde, por mais que você quisesse, não conseguia ver esperança alguma? Então, talvez suas únicas palavras nesse momento pode ser, né? Agora não dá mais, não tem mais jeito. E muitas vezes Deus, né, o nosso Senhor, ele nos permite chegar a esse ponto, né, de não vermos saída. Não porque ele quer, não porque ele deseja nos ver nessa situação, mas é por causa da nossa própria realidade mesmo, né? Para que então ele possa assim se mostrar, né, o Deus Todo-Poderoso que ele é. Para mostrar o nosso real estado, como estamos, né? Como que está a nossa situação espiritual diante dele. E para mostrar que nós precisamos, né? Precisamos reconhecer que nós precisamos dele, que nós dependemos dele. Então nós podemos ver na palavra de Deus, né, na Bíblia, uma situação que bem parecida com essa, né? Uma situação de desesperança, uma situação de morte, de desespero. É uma palavra bastante conhecida, bastante pregada, mas eu queria compartilhar nessa noite com vocês, que é Ezequiel 37, que é aquela que fala daquela visão que Deus deu para Ezequiel, essa experiência que ele teve ali com Deus, né, mostrando aquele vale de ossos secos. Então vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro. Eu pude observar que era um imenso número de ossos no vale, que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu o sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre esses ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declare Yahvé, o eterno e soberano Deus, a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, estenderei pele sobre vós. Porém, respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor.
Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e esses ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Lendo essa passagem, muitas vezes ela parece atual no sentido da necessidade que estamos, né, desse sopro de vida, desse fôlego nos pulmões das pessoas. Mas não apenas no físico que nós precisamos, né? Muitos não estão vivendo essa situação de doença, de enfermidade, de Covid, mas também na nossa vida espiritual precisamos desse fôlego, desse sopro de vida. Nós vemos que nessa passagem o Espírito conduziu o profeta até um vale de ossos secos que estava espalhado pelo chão, né? Eram esqueletos de cadáveres decompostos, eram ossos de pessoas que haviam sido aniquiladas, né? Nós podemos tentar imaginar quão terrível era essa cena. Não era uma cena bonita, não era algo agradável de se ver, era uma visão muito feia, na verdade, muito assustadora. E além de ser uma cena terrível que ele estava vendo, o profeta ele foi ordenado que andasse ao redor desses olhos, né? E talvez isso esteja acontecendo com você essa noite. Você talvez não esteja só vendo uma cena, não esteja só vendo uma situação, mas talvez você esteja passando por essa situação. Talvez você esteja convivendo e vivendo com alguma situação de desolação como essa, seja tanto na vida física quanto na espiritual. Né? Hoje nós estamos vendo pessoas próximas de nós doentes, pessoas morrendo, pessoas passando necessidade, perdendo emprego, empresas fechando. Estamos vivendo essa situação hoje em dia, né? Mas também podemos estar vivendo questões dentro de nós, que não são físicas, né? Talvez questões emocionais, questões espirituais, né? Que precisamos desse toque do Senhor. Então, pode ser que hoje também a situação seja terrível e desesperadora, e que por muito tempo você esteja andando por esse vale tenebroso. Deus fez uma pergunta ao profeta, lá no versículo 3, né? Então me respondeu: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. O profeta Ezequiel só respondeu assim: Senhor, tu o sabes. A pergunta então foi: poderão esses ossos reviver? Do ponto de vista humano, né, na nossa ótica humana, a resposta era negativa, a resposta não estava muito favorável, né? As condições não estavam favoráveis. Mas do ponto de vista divino, nada é impossível. E com que olhos você está vendo a sua situação? Como você tem visto? Com os olhos naturais ou com os olhos da fé? Então, né, Ezequiel, nessa experiência, ele olhava e via aqueles ossos secos e mortos. Né? Enquanto ele olhava esses ossos secos e mortos, Deus estava vendo o quê? Deus estava vendo um poderoso exército. Era essa a visão de Deus. Talvez você esteja olhando para a sua situação, para a sua vida e pensa que tudo está acabado. Né? Com que olhos você tem visto a sua vida? Com os olhos naturais ou com os olhos de Deus? Você ainda não está morto, ainda há vida, ainda há esperança. Né? Enquanto há vida, há esperança. Nós ouvimos bastante essa frase, né? E se Deus tivesse a mesma pergunta hoje em relação à sua situação? Vamos pensar que ele possa perguntar para você, né? Você crê que existe uma saída para você? Você crê que ainda pode haver uma solução para o seu problema? Qual que seria a sua resposta? Nós vemos no texto, né, que o profeta Ezequiel respondeu sabiamente. Ele não falou nem sim, nem não para a pergunta de Deus, né? Ele não respondeu nem sim, porque talvez, não sei se ele tinha uma fé tão grande, eu acredito que ele tinha, né?
essa fé, mas por não saber mesmo a resposta, que é uma resposta diante de nós, tem situações diante de nós que nós não temos respostas, mas ele também não respondeu não para aquela situação, porque ele sabia, ele conhecia o poder de Deus, ele sabia do que Deus era capaz, ele também sabia da soberana vontade de Deus, que Deus é poderoso e tem a sua vontade, né, a sua soberana vontade. Deus sabe o que faz, ele é poderoso para fazer. Ezequiel tinha essa consciência, e eu sei que muitos de nós, né, os que estão ouvindo, também têm essa consciência que Deus é poderoso para fazer. E o que fazer, né, quando nós nos deparamos com uma situação tão desoladora, né, tão calamitosa como essa, que Ezequiel estava vivendo e que nós, aplicando para a nossa realidade, podemos também estar vivendo. Então, nós podemos ver o primeiro ponto, que é reconhecer a necessidade de restauração, né? Existe uma necessidade de restauração. Ezequiel sabia dessa necessidade de restauração. Quando a pessoa está nesse estado, muitas vezes ninguém precisa falar, ela sabe a situação que ela está vivendo. Outras pessoas já precisam ser ajudadas a enxergar essas situações, né? Mas a maioria das pessoas, elas sabem como elas estão, qual é o estado delas, né? Deus mostrou esse vale ao profeta para quê? Para mostrar a real situação daquele povo, o povo de Israel, o povo de Deus. Qual que era a situação que eles estavam vivendo? Eles estavam vivendo o início da invasão da Babilônia. Os babilônios estavam invadiram Israel, destruíram o templo, e eles estavam sendo levados para um cativeiro. Essa era a realidade daquela nação, era uma realidade de destruição, estavam sendo assolados, ruínas para todos os lados. Aquele povo, que era o povo de Deus, e que estava vivendo essa situação devido ao pecado, devido à idolatria, devido à apostasia que eles estavam vivendo, né? Eles estavam sendo levados cativos para uma outra terra, ou seja, eles estavam perdendo a identidade deles como nação. Eles seriam levados escravos, eles não seriam mais conhecidos como Israel, o povo de Deus, apesar de eles serem conhecidos assim, mas agora eles seriam levados para uma outra nação, sendo escravos, recebendo essa nova uma identidade, né, de escravos sobre eles. Então era uma situação bastante terrível, e era isso que Deus estava mostrando para eles, né? Esse vale descrito em Ezequiel representava a situação tanto espiritual quanto física de Israel. Era uma situação espiritual devido ao pecado e uma situação física devido mesmo à devastação que a Babilônia, né, com Nabucodonosor, estava fazendo ali naquela nação. Porque Deus estava enviando os juízos sobre eles, né? Na verdade, as palavras estavam sendo cumpridas. Que palavras? Que quando o povo desobedece, não cumpre a palavra de Deus, as consequências vêm, na verdade, eles só estavam vivendo as consequências dos seus próprios pecados. E como que você sabe que você se encontra nesse estado de morte? Quando você não tem mais prazer nas coisas de Deus, quando você não consegue mais se relacionar com as pessoas, não consegue mais se relacionar com Deus, não consegue ter mais comunhão, não sente mais a presença de Deus, quando você não tem mais força de andar sozinho. Nós sabemos que aqui a situação dessa nação era por causa do pecado, mas muitas vezes você não está sofrendo por causa do pecado, mas são situações que muitas vezes fogem do nosso controle, né? Não é só o pecado que gera essas situações em nossas vidas, mas muitas vezes são situações que acabam saindo do controle das nossas vidas, né? Muitas vezes estamos sendo afetados por causa, muitas vezes, dos outros também. Nós podemos estar sendo afetados por causa das atitudes erradas dos outros, né? Não é só o pecado na minha vida que me faz isso, que me gera esse quadro de desesperança e desolação, né? Então, nós vemos também um outro ponto, que isso, apesar de ser impossível aos olhos dos homens, é uma missão possível para Deus, né? O que Deus quer que nós aprendamos com essa história é que nada é difícil para Ele. O que pode parecer impossível, o que pode parecer estar morto para nós, é um campo cheio de possibilidades para Deus. O profeta não duvidou, ele apenas obedeceu, ele exerceu a fé dele. Outro ponto nós podemos ver é que quando Deus fala, algo acontece. E
nós vemos isso no versículo 5 e 6, que diz: assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus fala, Deus está sempre se comunicando com o seu povo, com aqueles que são dele, e com aqueles que ele quer alcançar. Deus fala pela palavra, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar situações para falar com cada um de nós. Por isso que é importante estarmos em comunhão com Deus, com a palavra, meditar na palavra, receber a palavra de Deus, estar em comunhão com os irmãos, que é muitas vezes através deles que Deus fala conosco, né? Estar em comunhão com a igreja, né? Porque a presença dos irmãos nos fortalece. O interessante é que Ezequiel, ele pregou aos ossos secos, né? E pregar aos ossos secos parece ser uma perda de tempo algumas vezes, né? Porque um esqueleto não estaria ouvindo. E muitas vezes nós pensamos assim, né? Muitas vezes nós pensamos isso sobre nós. Não tem mais solução, não tem mais saída, não tem mais esperança. Ou às vezes pensamos isso do outro, né? De que não vale mais a pena insistir no outro. Porque o que muitas vezes estamos vendo são ossos secos, né? Mas Ezequiel foi levado a falar, né? A pregar a esses ossos secos. Ezequiel profetizou, né? Não no sentido de ver o futuro, mas no sentido de anunciar, de proclamar a palavra de Deus. Ele creu, por isso ele falou. Ezequiel obedeceu a ordem de Deus e por ele obedecer, nós vimos o resultado que aconteceu, né? No versículo 7 a 10. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o Senhor soberano, venha desde os quatro ventos, ó espírito, sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então, se Deus nos fala algo, precisamos agir com fé, em obediência, e ter uma atitude. E é interessante que o outro ponto, um ponto final que eu quero falar com vocês é, assim como nós reconhecemos a necessidade de restauração, é importante entender que existe um processo de restauração, né? Entender que a restauração é um processo. Muitas vezes não ocorre tudo de uma vez, mas aos poucos, leva tempo. E nesse processo nós contamos com o tempo. O tempo precisa ser um aliado. E no processo nós não podemos perder a esperança ou desanimar, mesmo que pareça estar demorado. Porque nós vemos isso como aconteceu aqui, né? Mesmo depois dos que nós vimos que foi todo um processo. Ezequiel profetizou aos ossos, aos tendões, nós vimos que os ossos uniram um com o outro, depois os tendões, depois os músculos, depois veio a pele. A gente vê todo um processo acontecendo. Mas mesmo assim, quando tudo isso aconteceu, ainda não havia vida, ainda estava morto. A vida só veio quando o quê? Quando Deus soprou o Espírito dele. E para nós, né, que somos a sua igreja, o que é esse sopro? É a ação do Espírito Santo no nosso meio. É esse fôlego de vida que vem junto com a palavra, né, e que gera vida. É uma ação conjunta da palavra e do Espírito Santo. Porque a palavra sem Espírito não há vida. É uma ação conjunta. E nesse processo todo existe um propósito. Né? Nessa vida recebida, nessa nova vida, existe um propósito. Que é formar um poderoso exército. Né? O propósito é primeiro em mim. É primeiro algo que Deus quer fazer em mim, para depois ele fazer algo através de mim. Para assim formar um exército, né, poderoso, como nós vimos no final, que vai lutar a batalha de Deus com a missão de levar vida para os outros que estão mortos, né? Assim como nós estivemos, ou assim como talvez nós estamos vivendo em alguma área da nossa vida, né? Talvez estamos em alguma área da nossa vida como mortos, né?
mesmo tendo Deus, mesmo já tendo Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, há talvez áreas em nossas vidas que estamos mortos, há áreas de incredulidade que nós não conseguimos mais crer que há esperança, que há uma saída, né? Talvez há áreas de medo que nos têm impedido de avançar. Então Deus estava mostrando isso para Israel, né? Estava mostrando isso para o profeta, né? E para toda aquela nação, que apesar da situação de Israel ser de morte, Deus iria restaurá-los. É isso que Deus estava mostrando para eles. A situação da nação é essa, são ossos secos, mas eu vou restaurá-lo. Era isso que Deus estava mostrando nessa visão para Ezequiel. E Deus está falando isso para você também. Que apesar de você estar nessa situação, Ele pode te restaurar. Ele pode enviar vida e trazer de novo esse fôlego de vida, esse novo ânimo para a sua vida, né? E nós somos convidados a olhar com os olhos de Deus, não com os olhos humanos. Ezequiel, ele via um vale de ossos secos. Deus já via um poderoso exército. Como você tem olhado para esse problema na sua vida? Como você tem olhado para a sua família, para a sua vida mesmo e para esse tempo que nós estamos vivendo? Está na hora de você começar a ouvir a voz de Deus, né? Ouvir o que Deus fala, crer nisso, declarar, anunciar, profetizar e tomar uma atitude, né? Como Ezequiel tomou, né? Tomar uma atitude concreta para sair dessa situação. Porque tem a parte que Deus faz, que é justamente essa. Ele deu a palavra, ele levantou o profeta, mas tem a parte que cabe a cada um de nós, que é a responsabilidade de cada um de nós, e que Deus não vai fazer por nós, e que cabe a nós tomarmos uma decisão. Então, essa palavra que eu queria compartilhar com todos vocês, que vocês possam, né, tomar essa decisão de sair desse lugar de morte, né? É um lugar que ninguém quer ficar, ninguém escolhe ficar nesse lugar, mas precisamos tomar uma atitude de sair desse lugar de morte. Amém? Queria orar por vocês. Pai, eu te agradeço, Deus, por essa palavra. Eu quero mesmo declarar o teu fôlego, o teu sopro de vida sobre cada vida que está ouvindo e que vai ouvir essa palavra, Deus. Sabemos que o Senhor é aquele que envia vida. Deus, eu peço que o Senhor alcance os corações que estão desanimados, que estão tristes, que estão desesperançosos, que estão enlutados e muitos que talvez possam estar doentes nesse dia, Pai. Talvez seja com alguma enfermidade, ou depressão, ansiedade, ou até mesmo Covid, Pai, que o Senhor libera sobre eles o teu fôlego, que o Senhor enche os pulmões deles com o teu fôlego de vida, que o Senhor possa encher o espírito e a alma de cada um dos que estão ouvindo com o teu fôlego de vida, Deus, com o teu sopro, com o teu toque, Pai, reavivando, reanimando, Deus, que quero mesmo declarar vida para cada pessoa que está ouvindo, Deus, que sejam tocadas no seu espírito, Deus, que o espírito de cada um possa ser reanimado e reavivado nessa noite através do teu toque, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sim, não podemos perder a esperança, né? O sopro de vida de Deus, ele pode mudar totalmente a situação. É mesmo que a nossa vista é só osso seco, é a situação que não podemos fazer mais nada, né? Já acabou, já está morto, já está seco. Mas quando nós temos fé, quando nós colocamos toda a nossa confiança em Deus, não em nossa visão, não no que nós pensamos, mas quando nós colocamos a nossa visão em Deus, tudo é possível, né? Tudo pode mudar. Então, queremos agradecer por essa palavra do Diogo, né? Por esse sopro de vida, que Deus pode mudar a sua situação dos seus familiares, de um amigo, de um irmão, que você já está desistindo dele, né? Do seu relacionamento, né, do seu esposo, sua esposa, dos seus filhos. Então, olhe com os olhos de fé, com os olhos de Deus, né, o que Deus pode fazer,
porque Deus pode todas as coisas, né? Não vamos perder a esperança, né, do mundo que vivemos, né? Estamos esperando o milênio aí, o milênio tem que chegar, né, para Cristo realmente reinar, né? Tudo vai mudar com Cristo, né? E tem que começar em nós, né? Jesus vai fazer a obra através de nós, em nós, para realmente o milênio acontecer, né? Para ele governar mesmo esse mundo como ele quer. Tá bom? Então vamos deixar essa palavra aqui hoje do Diogo. E na próxima semana estaremos aqui de novo, na quinta-feira. E já está quase fazendo aniversário, 1 ano de Toque do Dia. Está chegando perto. E assim, quero agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado. Tá bem? Boa noite. Deus abençoe essa palavra em seus corações. Amém? Um abraço a todos. Boa noite.